Mateus capítulo 24 é somente para os judeus? Isso é o que afirma os espíritos enganadores da linha pré-tribulacionista. Mateus 24, a partir do verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Primeiro, por que você acha que Jesus colocou a expressão evangelho do reino aqui em Mateus 24? Parece que Jesus sabia o que a linha pré-tribulacionista faria no futuro, enganando as pessoas e despreparando elas para a grande tribulação. E logo após Jesus ter falado do evangelho do reino que será pregado no mundo inteiro, ele ainda acrescenta para todas as nações. Os pré-tribulacionistas, eles estão modificando tanto as escrituras e Jesus, prevendo isso, ele já quis deixar aqui algo escondido para refutar de uma vez por todas a linha pré, pelo menos na mente dos fiéis, naqueles que vão despertar do seu sono. Então, tudo que Jesus está falando em Mateus 24 é o evangelho do reino. Tudo que ele falou antes e tudo que ele vai falar após esse verso é o evangelho do reino. Os pastores pré-tribulacionistas, eles usam esse argumento falso, que vocês vão entender perfeitamente. Jesus era judeu, estava em Jerusalém pregando para judeus, os seus discípulos, e esses discípulos estavam representando aqueles judeus incrédulos da grande tribulação que iriam se converter. Vão se converter, vão fazer parte dos salvos, mas não são a igreja. Eles precisam de construir todo esse jogo de palavras falsas para mudar o sentido do contexto. Mas eles usam esse argumento também. Jesus é judeu, está em Jerusalém, está falando do abominável da desolação, e ele está falando de pessoas que vão ser perseguidas no sábado, são judeus, e as pessoas têm que fugir para os montes. Jesus está falando para fugir para os montes lá em Israel. Ou seja, esse evangelho é somente para judeus. Jesus está pregando, sim, tempo de grande tribulação para Israel. Só que a grande tribulação não é só na terra de Israel. Acontece que depois que o anticristo derrubar 3 dos 10 chifres, fazer guerra entre nações, trazer uma terceira guerra mundial para o mundo, ele vai juntar todas as suas forças contra Israel. E Jesus, conhecendo as profecias de Daniel, chamou o profeta Daniel para falar disso e chamar a atenção para essas coisas. Não significa que aquele evangelho é somente para judeus e que somente os judeus estarão na grande tribulação. Daniel capítulo 12, verso 1 diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, que nós conhecemos como grande tribulação, qual nunca houve, que é o que Jesus interpreta lá em Mateus 24 e diz: nunca houve e nunca mais haverá. Jesus acrescenta detalhes. Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, o que for achado escrito no livro. O mesmo povo de Daniel, que passará por angústia e for fiel, é o mesmo que será salvo. Ou seja, aqui a mensagem está focando em Israel, mas você vai ter que somar a profecia de Daniel com vários outros profetas, para você entender que a igreja estará espalhada por todas as nações. E não é sem razão que Jesus fala que aquele evangelho do reino de Mateus 24 é o evangelho que serviria para dar testemunho para o mundo e para todas as nações. Então Jesus vai falar assim dentro do evangelho do reino que tem que ser falado para a terra de Israel e o que tem que ser falado para os gentios. Os apóstolos estavam ouvindo e eles iriam escrever isso para a igreja. Não somente para a igreja ficar sabendo que ela iria ser arrebatada antes e que Israel iria ficar na grande tribulação. Jesus não disse isso, Paulo não disse isso, nenhum dos apóstolos disseram isso, o livro do Apocalipse não diz isso. Então, em Mateus 24, depois que Jesus disse que aquele evangelho do reino seria pregado para todas as nações e acrescentou o que deveria acrescentar para alertar o povo que estaria em Israel, em Jerusalém, que seria perseguido pela besta, também, no verso 29, Jesus conclui dizendo: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus não está falando aqui um evangelho para os que ficaram e deixou em oculto o evangelho para aqueles que vão ser arrebatados antes, porque os pré-tribulacionistas dizem que Paulo aprendeu o arrebatamento não dos profetas, não da lei. Ele aprendeu isso tendo aulas particulares no terceiro céu com Jesus. Então fica fácil enganar os leigos, na verdade os relaxados.
Quando nós vemos Paulo citando os profetas, falando trombeta, falando expiação, falando de dia da redenção, usando os termos que estão nos profetas para construir a mensagem do arrebatamento, falando Cristo às primícias. O que tem a ver primícias com trombeta, com última trombeta, com arrebatamento? Tem tudo a ver, e Paulo aprendeu tudo das festas do Senhor. E Jesus aqui está falando do arrebatamento após aqueles dias de tribulação, que é no final da grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, não somente judeus, e não somente em Israel, dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus, ou seja, nos 4 cantos da terra. E Jesus chama isso de Evangelho do Reino. Agora presta atenção nisso daqui, porque o Apocalipse vai dar a cartada final. Aqui Jesus está falando do Evangelho do Reino, e se é o Evangelho do Reino, é o Evangelho do Reino eterno, porque o reino de Deus é eterno, e é para judeus e para gentios. Aqui tem o Filho do Homem vindo nas nuvens e a separação dos seus eleitos daqueles que não são eleitos, ou seja, daqueles que escolheram ficar do lado de Satanás. Então está havendo a separação do trigo e do joio, certo? Olha a cartada final que o livro do Apocalipse vai dar nesse assunto. Apocalipse 14, verso 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, reconstruindo o cenário de Mateus 24. Tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui não diz quem que foi ceifado, mas logo em seguida você vai entender, através do segundo grupo, quem foi o primeiro. Então saiu do santuário, que se achava no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Na primeira ceifa não tem fogo, e é o Filho do Homem. Aqui já tem um outro anjo que tem fogo e tem autoridade sobre o fogo. E falou em grande voz aquele que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no lagar da cólera de Deus. Aqui, através do segundo grupo, você entende quem foi o primeiro. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Essa parte aqui está em Apocalipse 19, profetizada pelo profeta Isaías em Isaías 63. Então, essas uvas estragadas vão ser pisadas e o sangue das uvas vai salpicar na veste de Jesus. Ou seja, o profeta Isaías até revela de onde está vindo esse evento, de quem são o sangue daquelas pessoas. Aqui o Apocalipse está acrescentando detalhes, mas não está revelando tudo, porque uma parte está no profeta Isaías. Vocês entenderam? Esse segundo grupo foi ceifado por um anjo que tinha foice, que tinha autoridade sobre o fogo e que ceifou, levou esse povo para ser pisado. É o Armagedon. Apocalipse 19, exatamente igual. Então o primeiro grupo que foi ceifado pelo Filho do Homem são os eleitos. Confirmou isso? Leia depois para você confirmar caso tenha ficado dúvida. Então aqui ficou uma aparência de que primeiro o trigo está sendo juntado e depois o joio está sendo pisado. Então aqui primeiro o trigo, depois o joio, certo? É o que fica aparentemente quando você não tem uma ideia profética na mente tão clara. Vou explicar rapidamente essa parte, senão não dá para continuar. Lembra, faz parte do Evangelho do Reino isso daqui. Lá em Mateus 4, Jesus começou a pregar o Evangelho do Reino e passa por todas essas parábolas, que não são somente para judeus, e vai até Mateus 24, verso 14, onde Jesus fala: esse Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro para testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Olha Mateus 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus,
que é onde tem o evangelho do reino, que é o evangelho eterno, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, aqui vai entrar também a parábola das 10 virgens. Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Lembra que o joio ele é bem semelhante ao trigo, só que o joio, se você pega e esmaga ele, só tem palha. O trigo, quando você esmaga a palha, vai ter o trigo. Aqui está toda a revelação do arrebatamento. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quere que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer juntos até o tempo da colheita, que é aonde vai ficar visível quem tem fruto e quem não tem. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei em meu celeiro. Então Jesus foi categórico aqui em falar primeiro o joio e depois o trigo leva para o meu celeiro. Em Apocalipse 14, parece que essa sequência vai estar sendo invertida, só que não. Primeiro, o Filho do Homem vem nas nuvens, aí ele passa a sua foice na seara da terra e a terra foi ceifada. Nós entendemos que é o arrebatamento da igreja, só que não é um arrebatamento antes da grande tribulação, de maneira que as pessoas foram arrebatadas e foram para o celeiro. Não é isso. E aí não fecha com a parábola de Jesus, porque estaria sendo então primeiro o trigo e depois o joio. E Jesus fala, primeiro é o joio e depois o trigo. Compreenderam? E como que entende isso daqui então? Porque parece que está controverso. É porque, irmãos, o arrebatamento da igreja acontece no final da grande tribulação. Os últimos 1260 dias é aonde a igreja será arrebatada. Quando ela for arrebatada, ela não vai entrar na Nova Jerusalém. Aqui no livro do Apocalipse mesmo, diz que ninguém poderia penetrar o santuário de Deus até que as 7 taças da ira se cumprisse. Então, lembra daquela profecia do profeta Daniel, de 1260, 1290 e 1335? É lá que fala de grande tribulação, de angústia para Jacó, e aqueles do povo de Daniel que estariam escritos no livro seriam salvos. É lá que fala de ressurreição de vivos e mortos. É lá que explica as profecias do livro do profeta Daniel inteiro. Então, no livro do profeta Daniel, Jesus está falando que Daniel vai receber o seu galardão no fim dos dias. Nos últimos dias, ou seja, quando acabar os 1260 dias. Quando a igreja for arrebatada no 1260, Deus programou 75 dias até 1335 para a igreja resolver todos os assuntos da terra. Ou seja, ela vai ter que fazer a guerra do Armagedon contra a besta e o falso profeta, os reinos da terra, lá de Apocalipse 19, veja que está tudo ligado. Ela vai matar muitos nessa guerra, só que muitos outros vão estar escondidos nas rochas. Eles vão ter que ser capturados vivos e vão ter que serem trazidos até a presença de Jesus. Porque tem parábolas falando isso. Jesus diz, quanto àqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os vivos na minha presença, amarrados. Lá no Apocalipse 19, a besta e o falso profeta estão sendo amarrados. Estão sendo trazidos vivos na presença de Jesus. Eles estão sendo julgados no Apocalipse 20 e lançados vivos no lago de fogo. Eles estão inaugurando o lago de fogo. Compreenderam isso? Ou seja, tem 30 dias para a igreja resolver a questão da batalha, para destruir essa grande Babilônia, e depois mais 45 dias para acontecer todo esse tribunal, todo esse julgamento. Porque os que morreram durante a batalha, os que morreram antes, eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição, portanto não vão ser julgados. Por isso que o Apocalipse 20 vem e explica que vai acontecer uma outra ressurreição depois dos 1000 anos, para aqueles que não foram julgados antes, serem julgados lá no grande trono branco e serem condenados. Compreenderam? Parece ser difícil, irmãos, mas é para quem não está acostumado com profecias, porque tudo isso daqui são profecias interligadas. Eu estou tentando esclarecer o caso, não complicar. Se você está achando complicado, a falha é tua, porque eu estou esclarecendo os textos. E estou sendo bem didático até. Então a igreja vai ser arrebatada no 1260 e depois ela tem 75 dias
para tirar primeiro o joio, ou seja, ela vai remover todo o joio da terra, através de batalha, através de perseguir aqueles que estão escondidos nas rochas e estão falando: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sobre o trono e da ira do cordeiro. Eles não foram para a batalha de covardes, mas eles têm a marca da besta. Vão ser capturados e levados na presença de Jesus. Então, primeiro, o joio está sendo colhido, está sendo tirado para ser pisado, para ser julgado. E depois que a igreja resolver tudo isso, aí sim ela vai poder desfrutar das bênçãos nos lugares celestiais. E aí o trigo vai para o celeiro. O reino é na terra, o Apocalipse diz isso, a terra vai ser reconstruída, a igreja vai administrar tudo isso como novos governadores do mundo, reis e sacerdotes, mas a igreja vai desfrutar das bênçãos no céu. Como Paulo fala em Efésios 1, versos 3 e 4, Efésios 2, versos 5 e 6, que nós seremos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E, segundo o livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém só desce do céu depois dos 1000 anos. Então a conta fecha. Ou seja, primeiro o trigo está sendo ceifado, levado para o lugar da ira de Deus, está sendo julgado, condenado, e depois que a igreja com Cristo resolver tudo isso, ela vai para o celeiro. Ou seja, o Apocalipse 14 está de acordo. É só você pensar de 1260 até 1335 que essa aparente contradição se resolve. A linha pré não pode resolver isso porque ela vai ver no Evangelho escrito uma sequência e aqui ela vai ver outra. Ela não vai conseguir resolver isso, ela só vai conseguir pregar o arrebatamento secreto dela. Entenderam? Então agora vai ter a cartada final, que é aquilo que eu queria realmente falar desde o início do vídeo. Eu li essa parte para explicar a parte da ceifa, do trigo, do joio, o Filho do Homem vindo nas nuvens com a sua foice, separando o seu trigo do joio, conectado com Mateus 24 para esclarecer isso. Agora, um pouquinho antes dessa questão dessas duas ceifas, primeiro o joio e depois o trigo, ficou claro, né? Antes disso, olha o que tem aqui em Apocalipse 14 ainda, no mesmo capítulo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, e olha só a mensagem desse terceiro anjo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na fronte ou na sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, e aqui está a ira de Deus, a ira futura, da qual a igreja é livrada, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. E o verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto aqui, mandamentos de Deus e a fé em Jesus, se conecta com outro texto da Escritura. Apocalipse 12, verso 7. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, que é na metade da semana, quando ele é arrojado do céu para a terra. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. E ali no Apocalipse 14 diz: aqui está a perseverança dos santos. Apocalipse 13, verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Está falando do tempo da grande tribulação. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Em Apocalipse 14, quando o terceiro anjo fala para não adorar a besta, nem a sua imagem, nem receber a marca, fala: aqui está a perseverança dos santos. E isso está sendo chamado de Evangelho Eterno, que é o Evangelho do Reino, que está em Mateus 24. Agora veja como toda a linha pré-tribulacionista vai se desmanchar como areia, como pó, e vai ser levada pelo vento, pelo menos na mente dos sábios. Apocalipse 3, verso 10, os textos que os pré-tribulacionistas adoram usar. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Eles interpretam aqui, por causa da sua insensatez e sono e falta de azeite nas vasilhas, que a igreja vai ser livre
da grande tribulação, porque realmente aqui está falando da tribulação, né, de uma grande tribulação, porque ela foi para o céu. Mas em nenhum momento Jesus está falando isso, nem Paulo, nem o livro do Apocalipse está dizendo que a igreja foi para o céu e por isso foi protegida. Deus protegeu Israel lá no Antigo Testamento das pragas do Egito, que são bem semelhantes àquelas pragas que estão em formatos de taças no livro do Apocalipse, na terra de Gósen, na terra. Deus não precisou levar ninguém para o céu para ele ter condições de livrar a pessoa desses perigos, dessas coisas. Mas Israel sofreu, mesmo naquele tempo. Mesmo enquanto Deus castigava o Egito, Israel sofria. Não sofria a ira de Deus, mas eles sofriam a perseguição, as dificuldades. Quando Deus está falando, porque guardaste a palavra da minha perseverança, você vai ter que entender aonde que está a palavra da perseverança dentro do próprio livro. Em Apocalipse 13, onde a besta está perseguindo os santos, e em Apocalipse 14, onde Deus exorta o povo através da voz do terceiro anjo, através do evangelho eterno, para eles não adorarem a besta. Ali está a perseverança. Ou seja, eles não adorando a besta, mesmo que tenham que morrer, eles estão sendo livrados das coisas que virão sobre o mundo. Ou seja, eles não vão cair em tentação, eles não vão perder a vida eterna. Na verdade, Jesus fala, nenhum fio da vossa cabeça se perderá. Não quer dizer que não vai sofrer, porque veja bem, os textos e as frases fazem conexão. Então, quando Jesus fala aqui para uma das 7 igrejas que ela vai ser guardada da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, significa que ainda que ela tenha que sofrer, ela não vai cair junto com a besta da terra, junto com o falso profeta. Isso é ser livre. Não significa que todos vão morrer e nem significa que todos vão ser escondidos no deserto, como em Apocalipse 12 a esposa do Cordeiro está indo para o deserto com asas de águia. Não significa que todos vão ficar vivos até o fim e nem que todos vão morrer, mas significa que todos os que guardam a palavra da perseverança serão guardados desse tempo de dificuldade. Não significa que não vai ter sofrimento. Então, em Apocalipse 14, Jesus mandou essas 3 vozes chamando de Evangelho Eterno para conectar com Mateus 24 e logo em seguida ainda explicou 2 grandes ceifas. A primeira, que a gente vê que é a da igreja, o Filho do Homem vem em 1260, no finalzinho, e pega a sua igreja e arrebata para aglomerar os santos. Eles vão ter 30 dias juntos, não são 7 anos de bodas. As bodas do Cordeiro é a festa dos tabernáculos, dura 1000 anos e não 7 anos. Jesus pega a sua igreja lá no céu, vai ter a transformação, eles vão ter que entender o contexto, para logo em seguida ter uma batalha na terra. Essa batalha vai durar cerca de 45 dias. E aí sim, a igreja com Jesus Cristo vai tirar da terra todo o joio, levar para o fogo, bater o julgamento, Apocalipse 20, vai ser julgado, eles vão ir para o lago de fogo, como está escrito na parábola, e aí o trigo, que é a igreja, vai para o celeiro. Ou seja, a igreja que executou todas essas grandes obras, que até julgou a besta e o falso profeta, aqueles que foram decapitados pela besta, eles reviveram e julgaram a besta, aqueles que estavam vivos do grupo da besta. A igreja que participou dessas grandes obras, elas não receberam a promessa do Apocalipse 3:10? Elas não foram poupadas de cair na provação que há de vir sobre o mundo inteiro? A provação é que Deus está colocando à prova. Deus vai permitir marca da besta, imagem da besta, e eles vão ser colocados à prova, mas eles vão ter força espiritual e força literal para não caírem. O texto está explicado. Ou seja, está contextualizada a palavra de Deus. E assim, mentes e corações são preparados para a grande tribulação. Muitas pessoas irão morrer na grande tribulação e a culpa serão desses espíritos enganadores, desses bodes pré-tribulacionistas. Sangue de muitos santos estarão na mão deles. Mas aquele atalaia que tinha trombeta e não tocou, o sangue das pessoas que morreram em seus próprios pecados será cobrado da mão desses atalaias. Agora eu queria que vocês assistissem outros vídeos do canal relacionado a esse tema, até mesmo vídeos curtos que estão nos shorts. Eu queria que vocês acompanhassem. Eu vou deixar o link no meu comentário fixo. Queria que você deixasse o seu comentário para eu saber se vocês entenderam essa parte escatológica, que é sim difícil de entender, mas não é impossível de entender, que parece ser complexa, mas que quando você busca os textos, dedica o coração e estuda, você compreende. E aí você vê a justiça de Deus nos textos, a justiça de Deus em tudo. Deus deseja
que por um momento todos sofram por amor a Ele, para que depois eternamente todos se alegram nele. É justo diante de Deus. Não é justo diante de Deus que Ele arrebate um certo povo merecedor, digno, eleito, separado, para ir fazer bodas no céu, enquanto uma grande parte do seu corpo estará sofrendo a grande tribulação, que supostamente é a ira dele mesmo, a ira que ele mesmo estará derramando em cima do seu Espírito Santo. Porque para as pessoas se converterem na grande tribulação e lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro, elas têm que estar sobre a influência, a ação do Espírito Santo. E Jesus vai derramar a sua ira em cima do seu próprio Espírito? Não faz o menor sentido isso. Então fiquem atentos no comentário fixo, no link do canal, verifique a inscrição, compartilhe o vídeo e deixe o comentário. Fiquem na paz.